está no ar mais uma edição do Trajetórias. No mês de março, a Câmara Municipal homenageou os 80 anos da Associação Rio-Grandense de Imprensa. A sessão solene foi proposta pela mesa diretora da casa e contou com a presença de diferentes gerações de jornalistas. O nosso convidado de hoje é o atual presidente da ARI. E como a associação, João Batista de Melo Filho também marca a história do jornalismo gaúcho. Muito bem-vindo, obrigada pela presença aqui no Trajetórias. Olha, eu que agradeço, em nome pessoal e principalmente em nome da Associação Rio-Grandense de Imprensa, que tem essa trajetória de 80 anos em defesa da liberdade de expressão e que teve esse honroso reconhecimento da Câmara Municipal de Porto Alegre, da representação da cidadania de Porto Alegre, que é a Câmara, com esta primeira homenagem no ano que marca esses 80 de atividade na atuação intransigente dos direitos dos jornalistas e dos direitos da sociedade. Pois é, como um profissional, um jornalista com mais de meio século de atuação na área, como foi para o senhor receber essa homenagem em nome dessa associação que completa 80 anos? Sem dúvida, uma honraria e uma coincidência no meu período de presidência da entidade. O senhor está desde 2011. Desde 2011 eu estou em segundo mandato e último mandato, porque nós tivemos uma alteração estatutária que permite apenas uma reeleição, por entendermos que ninguém pode se perpetuar no poder, por melhor que seja, por mais interessado que venha a ser nos assuntos da entidade e com disponibilidade. Nós somos diretores de uma entidade que recebe o apoio, a colaboração, a atividade voluntária dos representantes da categoria. Uhum. O senhor é do interior do estado, como muitos dos jornalistas que fizeram carreira e nome aqui em Porto Alegre. O senhor veio de Lagoa Vermelha, veio ainda muito cedo, veio para estudar e acabou ficando. Foi o jornalismo que ele conquistou, porque o senhor não veio, a princípio, para ser jornalista, né? Eu vim de Lagoa Vermelha para estudar no IPA, no tempo do meu ginásio, e depois pretendia realizar uma carreira no Itamaraty. Era esta a intenção minha e talvez mais da minha família, notadamente do meu pai. Mas aqui passei a conviver com o jornalismo, com o rádio especialmente. E o Enio Melo, um jornalista respeitável, de grande talento, meu irmão, trabalhava na Rádio Farroupilha à época e eu frequentava a Rádio Farroupilha para encontrá-lo, notadamente nos finais de semana, porque eu era interno, e ali fui recebendo os estímulos para trabalhar como radialista. É uma história longa, por isso nós vamos abreviar, porque a história da imprensa e a Associação Rio-Grandense de Imprensa é bem maior. E ali acabei, por influência de alguns colegas, notadamente o Rui Vergara Correia e o Euclides Prado, participando da escolha de um locutor de notícias esportivas. E até hoje eu tenho convicção de que fui beneficiado pela amizade, porque existiam uns 10 ou 12 concorrentes melhores que eu, e eu acabei ganhando nesse processo seletivo de 3 participantes. Para daí sim optar pelo jornalismo. Eu fui durante 3 anos radialista, depois sim jornalista a partir de 1961, com uma titulação para o exercício do cargo. E acabei ficando no jornalismo, no rádio, na televisão. Eu tenho uma singularidade, uma particularidade, a minha carteira do trabalho é a primeira carteira da história da televisão no Rio Grande do Sul, emitida em 1º de maio de 59, 6 meses antes da inauguração da TV. Neste período eu fiquei prestando serviços à rádio até que a televisão inaugurasse. E na Piratini esta é a história. Também o último momento de transmissão da Piratini, depois daquela cassação injusta, motivada por razões políticas e de interesses de concorrência, eu fui também o responsável pelo último ato formal da criação e da produção da Piratini, que foi a narração de um jogo internacional e portuguesa de desportos no Beira-Rio. O senhor entrou na profissão numa época em que, além de novas mídias estarem surgindo, como a televisão, estarem se estabelecendo no Brasil, a profissionalização do jornalismo em si, ela não era tão regrada como passou a ser, talvez, décadas depois.
E hoje a gente se encontra novamente numa discussão parecida, que é a obrigatoriedade ou não do diploma, a própria qualificação do trabalho dos jornalistas. Como presidente da ARI, como o senhor compara esses dois momentos? Houve uma evolução? Houve uma evolução e houve um retrocesso. A evolução foi esta, da exigência cada vez maior e também do crescimento das oportunidades proporcionadas pelos veículos de comunicação do Rio Grande do Sul, porque seguramente o Rio Grande do Sul tem os mais respeitáveis veículos do país. O que nós temos, notadamente no rádio, é uma posição de liderança. Na televisão, na formação de talentos para o centro do país especialmente. E nos veículos impressos também, a responsabilidade que se percebe em todos eles no compromisso com a cidadania, com algumas grandes empresas também realizando atuação, tarefas de extraordinário serviço social, compromisso social. Por isso, o Rio Grande do Sul teve essa posição de liderança. Eu fui em determinado momento, mesmo no período de exceção, quando detestável era a autocensura, maior do que a censura, inaceitável até hoje, eu fui o responsável pela comissão de fiscalização do exercício profissional do jornalista. E mesmo neste período de exceção, nós tivemos a melhor receptividade dos veículos de comunicação e dos profissionais para que a profissão fosse exercida apenas por aqueles legalmente habilitados. Então já existia, desde a década de 60, este respeito pela capacitação profissional, por aquele que se preparava para ser o que hoje se diz comumente comunicador, mas que naquele tempo, com a predominância ainda da mídia impressa, um jornalista. Portanto, a diferença para hoje é esta do retrocesso. A não obrigatoriedade do diploma, da existência do diploma para o exercício profissional, foi uma medida isolada e que, felizmente, está muito próxima do seu final, porque existe aprovação no Senado para a retomada da obrigatoriedade, existe uma disposição da Câmara Federal também para seguir nesta mesma linha, e apenas a expectativa da categoria no país, e não só da categoria, também dos responsáveis pelos mais sérios veículos de comunicação, notadamente nos grandes centros, que têm hoje a consciência de que o novo instrumental colocado a serviço da comunicação exige não apenas a inspiração, o talento, a disponibilidade de outras épocas, exige esta preparação técnica, profissional, que só a academia dá e traz. Com isto, nós temos a certeza da necessidade da conciliação. E isso depende muito também da conscientização do estudante e do profissional, de que estes novos instrumentos são válidos, imprescindíveis hoje, mas eles devem servir, antes de tudo, à humanidade. E servir à humanidade é a humanização e o aperfeiçoamento intelectual do jornalista. O senhor falou mais de uma vez aí na tradição de respeitabilidade dos grandes veículos no Rio Grande do Sul. E não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil vive-se hoje, no mundo, vive-se hoje uma crise das grandes empresas jornalísticas. Muitas demissões em massa muitas vezes, principalmente nos grandes jornais, essa mídia que está entrou em um choque maior com a proliferação da internet. O senhor acredita que essa questão, por exemplo, da autocensura que tivemos durante a ditadura, hoje, como muitos colegas às vezes colocam, há um tipo de autocensura em busca da audiência? Como isso, porque estavas falando aqui também na qualidade dos profissionais, né? Como isso tem se refletido no mercado de hoje? Olha, se faz uma provocação, que é uma pergunta muito inteligente e indispensável, mas que exigiria aqui, quem sabe, o triplo tempo que nós temos, não para fazer divagação, mas para discorrer sobre isso. O que é indispensável é que se estabeleça uma conexão causal do que se observa na imprensa, que é também, como a representação parlamentar, um reflexo da sociedade. A representação parlamentar é
um espelho do eleitor. Na imprensa, a programação, o estilo, a venda do produto atende às exigências e às necessidades do público, do consumidor. E essa conexão causal vai mais adiante. A crise da imprensa, a crise financeira, econômica, que atinge de forma brutal o mercado de trabalho, é o reflexo da crise internacional econômica, que foi retardada no Brasil por medidas protecionistas, que está aí agora atingindo a todos nós. E isso traz consequências, porque diminuíram os anunciantes, diminuíram aqueles que têm interesse na chamada comunicação convencional, tradicional, e o alcance das redes sociais. É preciso entender que tudo isso sofre um processo de moldagem. Hoje nós temos esse modus aí. E por que ele está aí? Porque é a novidade que é exercida por todos. E cada um que exercita esta novidade sente-se também um novo personagem. Daí as redes sociais estarem sendo usadas de forma imediatista, individual, trazendo como consequência o que hoje todos estão falando, e parece plágio quando você diz isso, porque muitas pessoas já dizem. Está trazendo uma espécie de sociedade líquida, não mais concreta, muito mais virtual do que real. Você acha que essa crise da indústria gera uma crise no jornalismo? Também porque é o anunciante. E é o anunciante que traz o recurso para pagar o profissional. O que nós afirmamos aqui, nesse dia, na sessão solene, é indispensável que seja dito sempre. Uma entidade de classe como a ARI e o jornalista deve ser, no trato com a sociedade, nas suas questões pessoais e profissionais, o que é a ARI. Ela é autônoma, é laica e é apartidária. Mas ela não pode deixar de ser política quando isto alcança em prejuízo a sociedade brasileira. E essa também é a função, a atribuição do jornalista. Quando se denuncia uma crise, por exemplo, é preciso analisar e ir a fundo. Por isso é importante que o jornalista coloque a sua humanidade e a humanidade do seu público à frente dos instrumentos. Os instrumentos têm que ser meio para analisar e contar. Esta crise brasileira, por exemplo, que é uma constatação linear da corrupção, dos malfeitores aí sendo denunciados, o que é um benefício que só a democracia traz, e isso precisa ser exaltado, só seria conhecido, não seria conhecido se não houvesse democracia. Só é conhecido porque existe democracia. Mas também algumas configurações que são sonegadas e não são entendidas por essa mídia imediatista e desejosa de ser protagonista que está nas redes sociais. O caso da Petrobras. A Petrobras não é, de forma alguma, o cúmplice. Ela é vítima deste processo. E ela sendo vítima, a soberania nacional também é vítima. Porque ela, que é a maior conquista do país do século passado, beneficiando a sociedade, principalmente os trabalhadores, na época em que se exige ciência, tecnologia, inovação, ela tem o maior centro de pesquisas da América, ela é desmoralizada. O senhor aborda a questão da superficialidade, Exatamente, né? Ela é desmoralizada e também dos interesses que não aparecem. O grande Brizola dizia, os interesses internacionais não aparecem. Então as pessoas não perceberam que a Petrobras, vilipendiada, maltratada, perde espaço quando a Shell compra a British Gas. E isto é uma atribuição também do jornalista. Esta responsabilidade de ser este intérprete das situações. Por isso eu estendi demais na tua pergunta sobre as consequências do desemprego. É consequência de um estado vigente, de uma dificuldade planetária que atingiu o Brasil, depois de um período de retardo para chegar aí. Bom, o senhor estendeu a resposta, mas era justamente nessa questão que eu queria entrar, porque durante a sessão solene o senhor disse que a palavra é a maior riqueza do jornalista, mas ela é também uma das principais ferramentas do político. E a minha pergunta era se o senhor acreditava que o jornalista
deveria se portar como um agente político? O senhor acaba de me responder que, de certa forma, sim. A palavra certa, eu digo, o jornalista tem a obrigação de ter a palavra certa. Mas para que ele tenha a palavra certa, ele tem que ser, antes de tudo, um bom ouvinte e um ótimo leitor. Aí ele encontra a sua forma adequada de comunicação com o seu público. Eu sempre digo que o jornalista é um vocacionado, porque ele não tem, e se tivesse seria frustrado, a pretensão da riqueza, riqueza material, da posse de bens. A riqueza real do jornalista é o respeito de quem o conhece e o reconhecimento de quem o emprega, assiste, ouve ou lê. Agora, eu sei que o senhor não gostaria de pessoalizar demais a entrevista, mas pegando um pouquinho a sua trajetória como exemplo, sua trajetória profissional, o senhor, como falou aqui, entrou pelo lado do esporte, né, e continuou durante toda a vida atuando com jornalismo esportivo, ainda que em paralelo com outras atividades. O senhor acredita que essa combinação de temas, talvez essa multiplicidade de papéis, aprofunda a experiência jornalística e faz com que o profissional seja mais completo? Porque hoje também falávamos da questão da superficialidade. Muito jornalismo esportivo é acusado de ser superficial, né? Olha, eu acumulei essas funções e o esporte era parte visível permitida na minha atividade. Daí eu não queria contar, mas vou contar um espaço aqui. Por quê? Porque eu era já diretor de jornalismo da Piratini, cargo em que fiquei acumulando determinados tempos com direção comercial, direção de programação, mas no primeiro momento, no período de exceção, quando eu falei que a autocensura é pior do que a censura imposta, porque ela te mutila interiormente, ela te desagrada muito, neste período eu era responsável pelo jornalismo da Piratini e o meu nome não poderia aparecer nos créditos, porque desde 64, nos primeiros dias, foi pedida a minha demissão à direção da empresa, ao Nelson Dimas de Oliveira, ao Roberto Pastel, e foi por eles corajosamente negada, porque a alegação é de que eu tinha uma posição de esquerda, que gerava conflito com o Estado que estava se implantando. Então eu fiquei anos, mais de 7, 8 anos, dirigindo o jornalismo da Piratini, sem que aparecesse ao final o responsável, o Batista Filho, o João Batista de Melo Filho. Foi esse período também da autocensura. E também de algumas coisas que aconteceram, puderam fazer com que fossem furadas algumas barreiras interpostas pelos censores. Então, para muitos, porque muitos jornalistas no Rio Grande do Sul, que foram grandes jornalistas, grandes escritores, também tiveram essa atuação no jornalismo esportivo, né? O senhor acha que era muitas vezes uma via de escape para poder exercer a profissão? Não, eu acho que era uma forma para a grande maioria de aliar a paixão pelo futebol, que é até hoje dominante, embora os fracassos dos últimos tempos, notadamente da última Copa, a paixão pelo futebol, que era mais idealístico, mais amadorista na sua realização, execução, era menos negócio do que é hoje, com a capacitação intelectual, profissional, a formação. Os grandes nomes desta primeira época de conciliação entre esporte e jornalismo, e depois o esporte, felizmente, foi especializando mais, né, e tendo seu espaço próprio cada vez maior nos veículos de comunicação, notadamente no rádio, e o rádio do Rio Grande do Sul, por todas as emissoras, embora a liderança maior de uma sobre a outra, né, ou as outras, é o melhor rádio jornalismo do país, porque tem os profissionais mais qualificados. E o que acontecia naquele tempo, os grandes nomes do esporte, para lembrar a emoção das primeiras Copas do Mundo, o Mendes Ribeiro era um homem do esporte, mas era um jornalista e posteriormente um advogado. O Enio Melo, que é meu irmão, era jornalista e economista. O Antônio Carlos Rezende, outro grande nome, era jornalista e advogado. Então eles tinham, para acumular funções, todo este preparo, né, toda esta experiência de outras áreas e contribuir com ela. O Cândido Norberto era jornalista e advogado, que talvez tenha sido o nome mais notável, o primeiro real multimídia do Rio Grande do Sul, né? Interdisciplinaridade, uma palavra que hoje circula muito pela academia e circula pouco pelo mercado, pela minha experiência de jornalista. O senhor acha que essa
Esse conceito também precisa se aprofundar mais? Não é tanto uma questão de conceito, porque já está aí, existe. É uma questão de oportunidade. Um mercado bem remunerado não precisa exigir do profissional essas múltiplas atividades. Ele tem o direito de optar, as condições de optar, para ter nível de bem-estar. Falando na nossa ARI, que não pode ficar esquecida, quando ela foi criada em 1935, o extraordinário Érico Veríssimo, que era, acima de tudo, além de grande narrador, de grande escritor, era um humanista. Ele declarou, na sua fala, não discurso de posse, que o importante era buscar para toda criatura humana condições de viver de forma digna e agradável. Não foi nem digna, ele disse de forma decente e agradável. Isto é, poder acompanhar ao lado do exercício profissional, poder acompanhar a sua família, com ela desfrutar dos seus momentos. Eu tenho a impressão que a grande desvantagem do multimídia hoje é não ter tempo para viver como se deve. Agora, pegando o gancho dessa questão familiar, o senhor falou bastante do seu irmão, mas a sua esposa e um dos seus filhos também exercem a profissão de jornalista. Como o senhor avalia essa qualidade de vida, digamos assim? Jornalismo é uma coisa que a gente não deixa para fora da porta de casa, vem para dentro também, não descansa nunca. Como é que é isso? Com a Olenka é uma coincidência. A Olenka era estudante universitária, estudante de jornalismo, quando nos conhecemos. Nós já formada. Trabalhava no Jornal do Brasil, na sucursal de Porto Alegre. Depois foi trabalhar na TV Piratini. E trabalhou na TV Piratini até realizar um concurso para o Estado, o primeiro concurso técnico-científico para jornalistas do Estado, e ali ficou desenvolvendo o que ela mais gostava, sua vocação, porque trabalhou todo o tempo no Estado do Rio Grande do Sul, na área do turismo. Muito talentosa, escreve bem, mas ficou aí nesta área, apenas do turismo. O Andrei, que é o Andrei Schmidt Campos de Mello, Andrei, meu filho, foi uma surpresa, porque o Andrei saiu de casa para fazer matrícula para o vestibular e contou que iria fazer arquitetura e agronomia. E quando retornou à noite, disse, olha, me inscrevi no vestibular de jornalismo da PUC e de direito da URGS. E passou. E estudou paralelamente nas duas faculdades, concluiu os 2 cursos e depois de formado, de carteira de OAB, etc., ele optou pelo jornalismo, sendo escolhido, graças aos seus méritos, sem qualquer indicação, lá na PUC, pela Alice Urbim, quando da realização do programa Caras Novas, da RBS TV. Lá ele foi escolhido pela Alice, foi contratado na primeira turma dos Caras Novas e permanece hoje fazendo essa carreira que nos orgulha muito. Aí a gente está falando de vocação, né? E como tantos dos nomes que o senhor falou aqui, muitos tiveram vocação para o jornalismo e também para a política. Estácio aí Glênio Pérez, vários outros, e hoje ainda temos vereadores que são também jornalistas. E falávamos antes dessa questão do agente político, né? Do jornalista se enxergar como um agente político. Como o senhor vê na cidade, na trajetória da ARI também, essa circulação entre o jornalismo e a política e como isso também tem se refletido na qualidade do jornalismo? Todos nós temos compromisso social. E o jornalista tem essa facilitação para identificar as mazelas sociais e procura uma forma de reagir a elas. O desejo de mudança é inerente a todos nós. Muitas vezes mudança sem saber qual a ideal. Mas o jornalista conhece essa situação e entende que para ter voz efetiva, participar das modificações que vêm na democracia, via legislativa, acaba optando também pela carreira política. Mas o jornalista que não faz a carreira política, que permanece nas redações, que permanece nas entidades de classe, pode também desenvolver esse trabalho através das suas manifestações formais. Eu digo formais porque quando representante de categoria. E pode também, com seu olhar social, na crônica, na coluna, colaborar para que
a sociedade entenda a necessidade de modificação. Porque só a sociedade tem legitimidade para mudar através dos seus representantes nos parlamentos. Só essa sociedade tem essa legitimidade para querer, para mudar e também alterar se a mudança não for certa. Agora, para a gente encerrar o programa, porque o assunto é muito grande e o programa é muito pequeno, mas para a gente encerrar, nesses 80 anos da ARI, o senhor à frente dela como presidente, quais são outras ações que vão ser tomadas após as homenagens? As ações agora têm outro nível. A ARI foi criada como entidade de classe, reivindicando melhores condições de vida para os profissionais. Isto hoje foi assumido pelos meios, pelas empresas de comunicação. Os chamados benefícios sociais foram absorvidos por essa entidade. A ARI, por exemplo, tinha assistência médica, odontológica, vantagem não justa nas passagens aéreas de descontos, isso não existe mais. Mas ela é uma entidade de classe para defender a liberdade de expressão de forma intransigente, defender o direito do jornalista de opinar, de criticar. E esse direito do jornalista se estende a todos os setores. A censura é inaceitável em qualquer nível, notadamente a censura de conteúdo, e isto não pode ser feito nem interna nem externamente. É uma compreensão que devem ter os veículos de comunicação e os profissionais. E nós temos essa facilidade de interlocução porque nós somos uma empresa que congrega efetivamente, afetivamente, profissionais, empregadores e empregados. Tá certo. João Batista de Mello Filho, muito obrigada pela presença, pela participação aqui no Trajetórias. Eu que agradeço a oportunidade e digo atrevidamente, chame-me sempre. Tá ótimo, muito obrigada e um ótimo trabalho à frente da ARI. Eu agradeço também a sua audiência. O programa Trajetórias de hoje termina aqui, mas na semana que vem a gente volta com mais um programa, trazendo aí uma personalidade que contribui para a história de Porto Alegre. Eu convido você a acessar este e outros programas no nosso blog, é tvcamara-pors.blogspot.com, e tem também a nossa página no Facebook. Até o próximo programa.